Aí, agora começou a gravação. Tá. Apareceu? Apareceu. Sim. Então, vamos lá. Espera aí que eu já vou colocar em tela cheia. Então, hoje nós falaremos sobre geografia urbana de maneira geral, sobre formas e funções urbanas, tá? Arranjos populacionais, que nós já falamos na aula passada um pouquinho. Uso do solo, Estatuto da Cidade e desigualdade social. Tá? Professora, pode aumentar o slide depois? Já vou aumentar. 5. Gente, então vamos fazer assim, quando tiver pergunta no chat de alguma pessoa que não está funcionando o microfone, aí alguém me avisa? Avisa. Tá. Às vezes eu volto para dar uma olhadinha se vocês estão falando alguma coisa. Por favor, participem bastante para a gente criar uma crítica aí quanto a esses assuntos, tá? Então, bora. Então, olha só, o espaço urbano, né? O espaço urbano, ele é um local de fluxos intensos de pessoas, informações, serviços e mercadorias, ok? Então, no espaço urbano, geralmente nós temos o quê? O espaço urbano, ele vai se referir à parte que se chama cidade de um município, né? Porque a gente tem um município e comumente a gente acha que o município é cidade. E que a cidade é o município, e que eles são sinônimos, e eles não são, tá? O município é composto por área urbana e área rural, ok? E a área urbana, ela se refere à cidade, enquanto a área rural se refere ao campo. E esse processo de urbanização, ele se refere ao quê? Quando a população urbana cresce mais do que a rural. Eu acredito que a prof já havia dito isso para vocês na aula passada, ok? Por que houve esse boom, né, de urbanização? A urbanização, ela é o quê? Um fenômeno. A gente não pode falar stop urbanização, você não vai mais para frente. Não, né? O que dá para fazer é uma gestão, tentar fazer uma gestão planejada para que não haja tantos problemas urbanos, né? Mas a urbanização, ela vai acontecendo, ela é dinâmica, as pessoas vão se deslocando, vão se integrando, e vai acontecendo todo esse fluxo, e as cidades vão crescendo, certo? Cidades vão crescendo, e a área rural diminuindo, né? Grande parte o que provoca essa urbanização é a questão do êxodo rural e também da queda da mortalidade. Lembra do êxodo rural, que é um fluxo, né, um intenso fluxo de pessoas que saíram das áreas rurais e foram morar nas cidades, principalmente a partir do momento aí da industrialização. E também a queda da mortalidade, né? Lembra porque o povo parou um pouco de morrer? Olha o tipo que eu falo, né? Mas, enfim, era assim, o povo morria bastante. E aí, por que a galera parou de morrer? Lembram da aula passada? O que rolou? Vou escrever aqui para a prof. Por que as pessoas morriam? Tipo, eu não peguei a aula passada, sabe? Tipo, Então, Caio, antigamente as pessoas morriam muito. Você não acha, Caio, que as pessoas antigamente tinham uma expectativa de vida menor? Por exemplo, hoje a expectativa de vida, vamos chutar aí, não tenho certeza, 78 anos. A aula passada nós falamos sobre questões populacionais, tá? E aí nós falamos sobre taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, expectativa de vida, né? Só que a aula passada ela não ficou gravada.
porque eu não sei se foi eu que errei, o que rolou lá, mas enfim, não ficou gravada. Mas as pessoas morriam mais, né, em decorrência de adversidades gerais, é claro. No entanto, a melhoria da qualidade de vida, acesso à saúde, acesso a antibióticos, por exemplo, a vacinas, fez com que a população vivesse mais, tá? Então, quando diminui-se a taxa de mortalidade, aumenta, né, significativamente aí também o número da população e, em consequência disso, a população que vive na área urbana. As pessoas que vivem na área urbana, elas têm mais qualidade de vida? Acredito eu que Em não. questão da alimentação, sim. Da alimentação, por quê, Tayla? Thalia? Porque eles podem produzir o que eles comem, em maioria. Na urbana? Na rural. Na rural, né? Agora, aqui, perdão, qual é o seu nome mesmo? O meu, Franciele. Ô, Franciele, é bem interessante isso que você falou, porque eu tinha em mente que as pessoas de antigamente elas viviam bem mais assim do que a gente vive hoje, justamente por conta assim da indústria e essa questão da gente estar sempre envenenado assim com essa É. com alimentos e tudo mais, Tem assim. sim, Caio, essa questão do veneno. No entanto, hoje as pessoas vivem muito mais do que viviam antigamente. Tá? É claro que eu não vou voltar agora, senão não dá tempo. Mas com o advento aí, a evolução da medicina, né, fez com que as pessoas vivessem mais. Por exemplo, as pessoas que viviam no campo, elas não tinham acesso a hospitais de maneira rápida, né? Se chegasse a adoecer, acabava, né, morria mais facilmente. Tinham eles chamavam até mesmo de pestes, né? Muitas doenças que não tinham cura, né? Você veja, hoje um bebê nasce, ele tem que tomar N vacinas, né? Que faz com que ele tenha aí já uma expectativa de vida muito maior, certo? Tu imagina, vamos pegar um exemplo, febre amarela. Quanta gente morria de febre amarela, né? É bem interessante, é igual eu te falei, eu tinha essa visão Pode ser positivo ou negativo. que o povo antigo vivia mais, mas é legal, interessante mesmo. Mas valeu, obrigado. Ô, Diego, acho que você escreveu ali, acho que depende do ponto de vista que será considerado. Cada ponto pode ser positivo ou negativo. Como assim, Diego? Pode falar um pouquinho sobre. Se você pensar, por exemplo, no meio urbano, né? As pessoas estão vivendo mais, tudo bem, mas tem, é claro, o estresse diário de uma urbanização, de uma cidade. Você quer dizer isso? Com relação à qualidade de vida na cidade ou meio rural? Ah, isso, alimentação, com certeza. Não há dúvidas que a alimentação do meio rural seja melhor do que a do meio urbano. Assim, acho que também meio que a questão do ar também, né, no meio rural também é algo bem, né, tipo, bem mais... É como o Diego disse ali, há várias coisas a serem consideradas. Se você for pensar um rural hoje, né, um ar de uma área rural, ela é bem contaminada também, né? Mas será que chega a ser tão contaminado quanto numa área urbana, assim, tipo... Dependendo do lugar por agrotóxicos, por exemplo, né? Só uma questão, é muito contaminado. Tem a questão de eles passarem venenos com aviões e tudo, enfim. Tem grandes áreas rurais que são muito contaminadas, tanto o ar, quanto o solo, quanto os recursos hídricos, tá? Ai, Thalia, eu não mandei, tá? Mas eu vou mandar tudo essa semana. Enfim, gente, é claro que tem prós e contras, bônus e ônus para tudo, né? Mas essa questão do avanço da medicina, da questão de você ter acesso a postos de saúde, ter acessos, poder, por exemplo, compreender como que é uma alimentação saudável, faz com que a população viva mais. Isso não quer dizer, por exemplo, como eu disse na aula passada, a prof falou 78 anos.
Ah, minha vizinha, por exemplo, tem 100 e poucos anos. Claro, é feita uma média da a expectativa de vida, né? Exatamente, Cláudia, tem sim. Né? Aqui na área rural não tem tanto, né? Como a gente viu, por isso, principalmente, que aconteceu o êxodo rural, essa expulsão aí de famílias do campo, né? E pouco acesso, sim. Então, vamos lá, voltando aqui. Depois eu volto aqui mais um pouco. Então, olha só, um pouquinho aqui sobre função urbana, tá? Então, ó, é o papel econômico desempenhado por uma cidade dentro de uma lógica de divisão do trabalho, o que leva a considerar essa ou aquela cidade como especializada em uma atividade. Então, por exemplo, uma especialidade religiosa, que no Brasil pode ser Aparecida do Norte, né? Político-administrativa, Brasília, industrial, São Bernardo do Campo, portuária, Santos. Estes são apenas exemplos. É claro que tem N cidades com outras funções, né? Então, para saber a função, esse conceito de função urbana, tem que considerar a especialidade, né? O que aquela cidade é especializada. Além disso, terão cidades que terão multifunções também, ou seja, elas podem agrupar várias funções. Aí elas são chamadas de multifunções. Aqui sobre o arranjo populacional, então, que eu achei que ficou meio vago a aula passada, tá? Lembram-se que eu falei para vocês, né, de conurbação e arranjo populacional, e o arranjo populacional se referia ao fluxo dessas pessoas, e a conurbação, quando as cidades crescem ao ponto, né, de se juntarem, de ter pouquíssimo espaço rural entre elas, né, e as cidades se conurbam, então. Eu vou colocar, então, aqui um videozinho, ele é do IBGE. Na plataforma, no site do IBGE, tem muita coisa nesse sentido, tá? Quer falar, Diego? Não? Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu... Bom, aqui a moça está falando se você já passou dos 30 ou dos 40. Alguém aí tem mais do que 30 ou 40? Jesus. Ô, Diego, não tá dando? O que aconteceu? O teu computador não tá dando certo? Eu sou jovem. Eu já passei dos 30. Vocês já perceberam pela aula, né? Que toda hora eu falo, quando eu era criança, quando não sei o quê. Tá, não é que você havia escrito ali, Diego, e aí eu conversei sobre o que você havia escrito. Não, não é senhorita, não, é a senhora mesmo, homem do céu. Pior que é a senhora. Bora lá. A hora que eu compartilhei ali a telinha, deu certo? Deu. Deu, né, o vídeo? Então, bora. Ele tem 6 minutos. Não fujam e não durmam. Tentem prestar bem atenção. Qualquer coisa, vocês me questionem novamente sobre, tá? Só aumenta, professora, daí por... Vou aumentar. Uhum. Demora um pouquinho aqui, que meu computador tá uma benção. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu tempo, as coisas não eram assim.
Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também a um processo constitutivo e transformador da organização espacial no planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades, explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960, apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios, entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam às suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre 2 municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de 2 municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo 2 municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente. Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer, diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito, e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas, então, saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e, de certa forma, autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. É importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades, além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades.
Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até E aí, ela falou rapidinho, né? Mas deu para dar uma clareada nessa questão? Ficou. Aquele dia ficou meio complexo, né? Ah, obrigado, não deu para escutar nada. Ah, do Diego. Ixi, Saúde. obrigada. Bora lá, então. Gente, então, para finalizar, né, o arranjo populacional, ele vai se referir aos fluxos aí das pessoas, e fazendo com que aumente as cidades também, as cidades ao entorno, as cidades médias podem ir virando cidades grandes, por conta da população ir crescendo. Ok? Para se ter cidade média, cidade grande, cidade intermédia, ou mesmo que cidade média, mas não há uma definição precisa no Brasil, geralmente eles levam em consideração como que eu vou falar? Espera, deixa eu pensar. Eles levam em consideração o número populacional, tá? Das cidades, para considerar, por exemplo, uma cidade média de 100 mil a 500 mil habitantes. No entanto, não é só isso, tá? Uma cidade média, por exemplo, ela tem que ser uma área de influência para outras cidades, ou seja, as cidades vizinhas, elas vêm buscar serviços nas cidades médias, ok? Então, por exemplo, aqui em Cascavel, onde eu moro, nós temos as cidades vizinhas que elas vêm, por exemplo, fazer compras, vêm no hospital, buscar serviços de saúde. Então, Cascavel é uma cidade de porte médio que influencia aí essas outras cidades que buscam, ok? Serviços aqui. Além disso, ela tem 300 e poucos mil habitantes, que também é um critério importante aí a se considerar quanto à cidade média. Mas eu falo de cidade média só para dar um exemplo, tá? Terão vários outros tipos, nomenclaturas de cidades e também critérios para tanto. Continuando aqui, então. Função urbana, Tá, uso do solo. Uso do solo. Então, geralmente, o uso do solo, ele vem aí, é um conjunto de atividades e processos onde vão acontecer a produção, nesse caso que nós estamos falando, de áreas de territórios urbanos, que podem ser aí assentamentos, sobre localizações individualizadas e combinadas com seus padrões ou tipos de assentamento, do ponto de vista da regulação espacial. Então, pode-se dizer que é o rebatimento da produção social no plano do espaço urbano, uma combinação de um tipo de uso, uma atividade, e de um tipo de assentamento, edificação. Olha só como que é complicadinho, né? Você vê? Já deu um tilt aí sobre o uso do solo? Ou ficou fácil? Já. Não nada.
o uso do solo é o seguinte, né? Todo lugar, é claro, tem o solo. No nosso caso, nós estamos falando do solo urbano. Então, nós vamos levar em consideração uma atividade, né? Uma atividade, por exemplo, comercial. Vamos pensar, uma cidade planejada, tem cidades que são muito planejadas quanto a isso. Então, elas terão áreas que serão destinadas para indústrias. Nesse outro lugar, para lazer. Neste outro lugar, para outra coisa. Destinadas para construções de casas de alto padrão. Tá? Destinadas para a construção de residências populares, né, onde trabalham aí, onde moram trabalhadores, operários, ok? Então, vocês vão perceber. E outras cidades, né, vão ir crescendo desordenadamente ao ponto de as pessoas vão só se instalando. No entanto, toda cidade é para ter uma legislação quanto ao zoneamento, né, e ao uso do solo. Geralmente, essas questões são discutidas no plano diretor. Já ouviram falar em plano diretor municipal? Nunca nem vi. Vixe Maria. Ah lá, ó, galera já viu. Uhum. Então, o plano diretor de uma cidade, ele visa, né, tenta organizar aí as coisas que vão ser feitas na cidade, onde poderão ser instaladas tais coisas, onde não poderão, e essa lei de zoneamento também. Então, é neste momento, com essas leis, né, que eles... Como que eu vou falar para vocês, para ficar de uma maneira simples? Que eles deixam, por exemplo, que um loteamento, deixa ser repartido um loteamento, uma área que era rural vai virar loteamento. Não é só pegar e chegar lá, o dono daquele lugar pega e fala, ó, vou dividir minhas terras e fazer um loteamento e vender os lotes, tá? Não é bem assim, ok? É necessário, né, que se haja uma aprovação, por exemplo, do projeto, e isso, gente, essas questões têm muito a ver com influência, tá? E essa influência que a prof fala para vocês é uma influência entre pessoas, uma questão um pouco política também, tá? Terão loteamentos que não serão, né, deixados funcionar. Essa questão aqui, no caso de loteamentos populares, a Cláudia pediu, tá? Geralmente, Cláudia, os loteamentos populares, eu tenho que falar de Cascavel porque é onde eu conheço, tá, gente? Mas pode ser, depois vocês me digam se na cidade de vocês acontece também. Então, assim, quando a gente pensa nos loteamentos populares, geralmente já houve uma ocupação de maneira irregular, tá? Então, as pessoas, eles não têm... Exatamente, Andressa, bem isso. Então, olha só, os assentamentos populares, tá? Os loteamentos populares, geralmente, antes disso, eles já foram assentamentos, por exemplo, ou ocupações que ocorreram de maneira irregular e depois foram legalizadas, tá? E as pessoas ganharam documentação, em tudo. Geralmente, essas questões populares, elas acontecem a partir de muita luta, de muita pressão daquela população, né, pelo direito à cidade, por exemplo, pelo direito de ter um lugar onde morar, né, que está previsto no Estatuto da Cidade. Ok? Já aqui em Cascavel, por exemplo, havia uma população, uma grande população, que morava numa área chamada Jardim Gramado, tá? Essa área que eles moravam era uma área central. Esse território, assim, essa área, era central no município, tá? Eles estavam localizados numa área central, só que era uma ocupação irregular. E eles moraram ali durante 20 anos, nessa área. Tá? E aí, em 2017, 2016, houve um processo de reintegração de posse e eles tiveram que sair dessa área. Então, parte da população que morava ali teve
teve que ir para onde? Morar com familiares, uns foram atendidos em projetos sociais. Aqui em Cascavel tem uma outra área que se chama Riviera, em que foram construídas habitações, né, para algumas pessoas com essa situação, e aí as pessoas foram remanejadas para esse Riviera, foram remanejadas para o Rivadavia, que é uma outra área, e parte da população foi para uma área chamada, hoje, Wilson Gonçalves, mas no momento se chamava só uma área no Jardim Veneza, que é no bairro Cascavel Velho. Então, essa população ela foi remanejada para ali, tá? Foi dada essa opção deles morarem ali, sobre a promessa de infraestrutura básica. Essa questão não aconteceu, tá? No momento que saiu a reintegração de posse. Mas, enfim, aquela nova área estava dada para eles. Então, eles pegaram o quê? Tiraram os materiais das casas deles da antiga área e levaram para a nova área, e foram construindo. O que eles fizeram, então? Eles fizeram uma pressão, né? Eles lutaram por aquela área, porque se não há essa luta, no caso dos loteamentos populares, né, assentamentos populares ou ocupações, se não tiver essa luta, meio que o governo acaba deixando, dependendo do tipo de governo também. Há que se considerar isso, tá? Então, essa população, eles passaram por esse processo e hoje eles têm a documentação das propriedades deles. Então, foi um processo intenso de luta, de resistência, né? E depois, eles mesmos fizeram as divisões dos lotes, sabe, entre as pessoas que estavam ali, começaram a construir as suas casas, eles tiveram que ocupar para tentar garantir, né, esse direito à moradia. Ok? Então, esse tipo de processo, por exemplo, que aconteceu, que eu acabei de contar para vocês, ele tinha que estar previsto no plano diretor, no zoneamento, tá, do município, tudo isso. Não é assim, de qualquer maneira. Só que alguns lugares, se a gente for conhecer, por exemplo, áreas de ocupações irregulares, tem lugares que não tem a documentação ainda, né? E às vezes a população é retirada. Nesse caso do Jardim Gramado, eu ouso dizer para vocês que foi como era uma área central em que essa população estava, e era uma população de baixa renda, não toda a população, mas parte dela tinha baixa renda, eu ouso dizer para vocês que foi como se tivesse acontecendo uma higienização social. Vocês lembram o que significa isso? Oi? Não, sei não. Tá? Então, assim, ou seja, eles tiraram uma população que eles julgavam, por exemplo, indesejável naquele lugar, ok? E levaram para a periferia, porque eles estavam localizados onde? Numa região central, onde o uso do solo, por exemplo, né, é maior, o valor do solo é maior. Então, eles tiraram aquela população e levaram para uma área onde o valor do solo, da terra, da propriedade da terra, era menor, ok? Mas, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho de higienização social também. Gente, vocês compreenderam essa questão, então, do uso do solo, em que há que se ter uma gestão, tá, para organizar os usos, né, do solo, de uma área urbana, ok? Vamos continuar aqui, então. Então, olha só, deixa eu colocar aqui. Então, o uso do solo, ele admite uma variedade tão grande quanto as atividades da própria sociedade. Se as categorias do uso do solo são criadas, é principalmente com a finalidade da classificação aí de atividades e tipos de assentamento para efeito de sua regulação e controle através de leis de zoneamento ou leis de uso do solo. E é tão complicado isso, porque... Deixa eu voltar aqui. Porque é complicado, eu mesma participei uma vez de uma reunião de plano diretor,
onde há esse debate do que vai ser feito na cidade, e a população, de maneira geral, ela não participa, tá? Mas por que essa população não participa? Porque há um problema, eu, Franciele, acredito, um problema de gestão, tá? Eles avisam lá, dia 11 de novembro, avisam no rádio e na TV, dia 11 de novembro tem a discussão para o diagnóstico do Plano Diretor 2020, tá? A população vai ir? De maneira geralzona, sim? Tá? Eles não vão, ok? Mas eles, exatamente, Cláudia, falta informação à população. O que eu acho que deveria ser feito? Tá? Um sistema de governança. E eu peço que vocês vão contribuindo aí, ver o que vocês acham, né? Isso, tem a questão de avisar em cima da hora, mas de maneira geral, a população ela não participa porque ela julga que não é necessário, principalmente uma população, né, vulnerável socialmente, ok? Ela acha que o que eles fizerem tá bom, porque geralmente uma população pobre, né, ou de baixa renda, eles acreditam que não tem que participar. Eu digo isso porque a minha pesquisa se refere, tá, à segregação socioespacial. Então, nas minhas entrevistas, tinha muito isso. Tá bom desse jeito, já melhorou muito, né? Por mais que na fala deles, dali a pouco, eles falam que precisa mudar muito ainda. Mas, enfim, eles aceitam, né? Eles julgam que o que os gestores fizerem tá bom, e não entendem ainda que a gestão das cidades, elas têm que trabalhar para a população. Então, um sistema de governança seria assim, não sei, de repente na cidade de vocês já tem, mas aqui em Cascavel não, tá? E quando eu fui participar daquela reunião do plano diretor, eu percebi essa total necessidade da discussão disso. Então, tem presidentes de bairros, né? No entanto, nem os presidentes de bairros estavam naquela reunião. Sabe quem estava naquela reunião? Especuladores imobiliários. Ou seja, né, pessoas interessadas, por exemplo, em que fizesse o asfalto em tal lugar, que fizesse a revitalização de tal avenida, que colocasse tal coisas em tais lugares, entendeu? E a população, de fato, que vai viver aquilo, não estava, né, e por isso que eu falei para vocês no comecinho da aula, a importância de se pensar, né, a partir da perspectiva da população que vive aquilo, tá? Então, se eles fizessem um sistema de governança onde dividisse em territórios, né, e nessa divisão de territórios, a população votaria para um representante, e aquele representante, antes mesmo de ir para a reunião, já tivesse debatido com a comunidade as necessidades daquela comunidade, tá? Porque, assim, as pessoas reclamam, né? E tem que reclamar, é claro, porque se não reclamar, piorou. As pessoas reclamam de que não tem as coisas, que não tem a infraestrutura pública, os serviços, né? Mas tem que haver essa participação e essa pressão no poder público, principalmente um poder público brasileiro, né, gente? Então, assim, essa questão do uso do solo, por exemplo, é de suma importância que se discuta, porque senão não desenvolve áreas. O que acontece? Acaba desenvolvendo áreas que já são privilegiadas em detrimento de áreas periféricas, por exemplo. Né? No caso de Cascavel, nós temos bem certinho, assim, um centro bem desenvolvido e áreas periféricas, né, as periferias, as margens menos desenvolvidas, ok? Onde há algum índice aí de segregação socioespacial, indicador de segregação socioespacial, tá? Tranquilo, gente? Algo a discutir? Falei igual a doida, né? Isso entra na questão de divisão de classe, assim, né? Tipo,
rico está classificado numa área, o pobre classificado em outra área, e, tipo, eles não querem essa mistura, né? Porque o pobre, querendo ou não, ele tem um poder aquisitivo um pouco menor, né, do que o rico. Então, o rico, ele acaba tendo esse poder aquisitivo maior, e ele consegue comprar territórios que o pobre talvez não consiga comprar. E quando você mistura o pobre numa área rica, o rico, ele não quer ficar junto com o pobre, né? Existe essa questão do preconceito também, assim, né? Então, é uma questão bem complicada. E a população mais vulnerável, que seria, no caso, pessoas como eu e talvez como você, assim, que acaba se conformando com a ideia de viver nesses locais, né? Porque querendo ou não, a gente já se acostumou, assim, realmente com a situação do dia a dia, da vivência, assim, sobrevivência. E acaba não questionando e não debatendo contra esses caras, né? Na realidade, o que deveria acontecer é exatamente isso que você falou, né? De geral, tipo, já se organizar e ir para cima do governo e, pô, e lutar pelo que é direito, né, meu? Tipo... Exatamente. Então, assim, não há como haver uma revolução, por exemplo, de classes, né, se não haver essa luta e resistência. Ficamos frustrados, o Caio bem falou ali, conformados, né? Há muito esse ar mesmo de conformação nas entrevistas que eu tive. E é triste porque a população não vê, né, que todo o direito que eles têm. Porque a produção urbana, ela é de todo mundo, né? No entanto, parte da população fica com os bônus e uma parte fica com o ônus, tá? O que é ruim. Vamos pegar aqui, então, continuar. Então, olha só. Então, ó, a regulação do uso do solo é uma instância de produção do espaço, né, do Estado e do mercado. E aqui, ó, tem um mapinha, um mapa, né, onde está dizendo, ó, zona de comércio e serviços, que é a vermelhinha, tá? Zona industrial, essa rosinha, ó, bem pequenininho no caso dessa cidade aqui, desse município. Zona residencial, é a maior parte, que são os verdes. Habitação popular, que é o azul clarinho, serviços públicos e comunitários, áreas institucionais, agricultura e vazios urbanos, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, o espaço urbano ele é dinâmico, mas há que se ter um esforço para planejar esse desenvolvimento de maneira que não prejudique as pessoas. E esse prejudicar, ele é muito frequente, e além de frequente, ele é naturalizado, até mesmo pelas pessoas que vivem, né, dessa maneira. Ó, então, a lei de uso do solo são essencialmente empíricas. Empíricas se refere o quê? Cada lugar vai ser de uma maneira, tá? Não dá para a gente falar que tal lugar vai ser igual a outro. Cascavel pode pegar, claro que pode pegar um exemplo e tentar aplicar na tua cidade. Só que cada lugar é um lugar, tá? Professor, o que seria mesmo a habitação popular? A habitação popular são casas feitas para pessoas de renda, acredito que média ou baixa, tá? Que geralmente estão cadastradas em projetos governamentais. Ok? Na minha cidade, a gente chama isso de conjunto habitacional, né? Conjunto habitacional também está certo, e habitações populares também, tá? Que não é de alto padrão, por exemplo. Só que, por exemplo, tem bairros, né, que eles foram destinados para a população de baixa renda, ok? Isso não impede, por exemplo, que com o passar do tempo ocorra processos em que esse lugar vá se modificando e trazendo outro tipo de população. Okay? O urbano, ele é muito complexo mesmo, o espaço urbano. Nós andamos aí pelas cidades e a gente não imagina o quão complexo é tudo isso, né? Mas é meio complicadinho. Só para entender um pouco melhor, assim, essa questão das áreas destinadas, assim, eles são tudo projetado, então, assim, eles já meio que pensam, assim, ó, esse local vai ficar a população de baixa renda, esse local vai ficar a população de renda maior e tal, é isso? Geralmente sim, Caio. Geralmente sim. Então, onde você vai perceber que os centros das cidades geralmente são muito bem equipados, né?
E se você observar, não vão ter habitações, não vão ter casas, moradias ali de uma população de baixa renda, ok? Essa população, por exemplo, no caso de Cascavel, ela ocupa as periferias, E tá? isso é feito pelo aquele programa que você falou, que eu esqueci o nome. Sim, por leis de uso do solo, por leis de zoneamento e pelo plano diretor da cidade. Tá? Entendi. Então, por exemplo, no plano diretor, eles discutem coisas simples que podem, em tal lugar, no bairro, tal vai ser trocada toda, na rua tal vai ser trocada toda a iluminação. E aquela rua, ela pega que tipo de população? Certo. Entendeu? E a população em geral, assim, ela tem acesso a esse plano diretor? Eles podem participar dessa questão? É aberto à população. É uma parada Só que não complicada, é assim, né? amplamente divulgado. É Eu exatamente isso que eu acredito que não seja. Eu vi num jornalzinho local, assim, que ia ter a discussão do plano diretor, sabe? Sim, não sabia o que, Hilary? Deixa eu ver. Que todo mundo poderia participar. Vocês, por exemplo, que são jovens, vocês têm que participar, porque a cidade é de todo mundo. Então, essa é uma questão bem complicada, assim, porque não há divulgação, assim, pelo menos onde eu moro, eu nem sabia disso, assim, sabe? Então, tipo, é uma questão bem complicada, né? Não há divulgação do dia que vai ter essa discussão, nem quando, É. nem onde, assim. Então, Ele é é meio... feito de 10 em 10 anos, o plano diretor. E na metade ele é revisado, tá? Você Ó, a sabe se Amanda tem falou assim, um... ó, tipo o programa Minha Casa Minha Vida. Lá só quem é pobre ganha casa. Tá? O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem critérios, tá, Amanda? Então, nem sempre só as pessoas com baixíssima renda que ganham. Porque o que acontece? Tem uma questão aí de subsídios. Tá? Eu peço que, se vocês tiverem interesse, deem uma lida assim, sobre isso. Além disso, a população ela não ganha a casa, né? Eles pagam uma quantidade aí de acordo com a renda dessa população, tá? Olha lá, ó, minha inscrição na Coab foi aprovada. Você sabe se tem algum local, assim, onde o governo, pelo menos dos municípios, assim, eles Aí, ó, divulgam essa questão do plano diretor? não entendi, Caio, Você por sabe se tem um favor. local, assim, um site, ou talvez um local onde eles fazem essa divulgação, tipo, eles Na falam, do olha, município. Onde que você mora? Em qual cidade? atualmente eu tô morando em Matinhos, Paraná. Então, geralmente no site agora é tudo pela internet, no site do município tem. É isso mesmo, Amanda. Então, a tua mãe pagava uma quantidade referente à renda dela, tá? Então, essa população, a gente tem que pensar muito essa questão que as pessoas, elas não ganharam também as casas, tá? Elas pagam, sim, de acordo com a renda que eles podem. Gente, muito importante que vocês compreendam que essa população de menor renda, os trabalhadores de maneira geral, nós trabalhadores, nós somos engrenagens, tá? Da sociedade. Nós somos as engrenagens da sociedade. E isso é tão frustrante, como alguém disse ali, que os trabalhadores são minoria, são maioria, desculpe-me, são maioria, e mesmo assim vivemos em piores condições, né, de que seja uma simples qualidade de vida, tá? Então, vocês comecem a reparar nos centros urbanos de vocês aí, nas áreas urbanas onde vocês moram. Como são as periferias? Como são os centros? Quem mora nesses lugares? Tá? E eu vi uma questão que era do Enem, que falava isso. Então, ele falava um tipo de processo, tá? E daí colocava ali para vocês dizerem qual era aquele processo. E naquele caso, era a segregação socioespacial, onde os centros, né, falava lá no texto, os centros são bem equipados em detrimento da periferia, tá? Ou em contraposição da periferia, ou as periferias não são bem equipadas. Equipamento urbano, é tranquilo esse conceito para vocês?
tá? Enfim, equipamento urbano se referem às coisas que tem que ter, né? Olha, na verdade, De educação. Enfim, equipamento urbano vai se referir a quê? A posto de saúde em funcionamento, né, gente? Porque muitas vezes o que acontece? Os gestores investem no prédio e não investem em pessoal. Tem muitas questões, né? Por quê? Porque essa questão do pessoal não é visível para a política, né? Mas o prédio, né, politicamente, ele é importante por quê? Porque ele dá voto, né? Então, equipamento urbano, questão de escola, posto de saúde, né? E outros serviços, é claro. Também a gente tem que pensar a pavimentação das vias, calçadas, né? Então, às vezes, tem lugares nas periferias que não tem calçadas, que todo mundo divide a rua, ok? E em detrimento de um centro, por exemplo, que tem até ciclovias para as pessoas, né? E quem usa ciclovia? Qual que é o uso da ciclovia? O meu uso de ciclovia é o mesmo uso do médico tal, né? Às vezes o trabalhador, ele usa, o trabalhador, por exemplo, que eu digo um operário mesmo, ele tem o mesmo uso da ciclovia do que o filho de uma pessoa que mora no centro, tá? Então, são questões, assim, a se pensar, questões sociais e de desigualdade também, tá? Eu quero que vocês também tenham claro que tem muitas coisas que são opiniões minhas, assim. Ah, mas eu acho que eu estou lembrando de falar o que é minha opinião e o que não é. Tá? Então, aí, ó, as infraestruturas, nananã. Tá. Tá, isso daqui dá para vocês olharem depois também, tá? Ó, a obsolescência, a transformação do uso do solo, então vai levar em consideração aí o processo até de gentrificação, onde áreas que eram de um tipo, viram de outro tipo, tá? Mas eu vou falar depois especificamente. Então, ó, na sociedade de elite, o seu padrão de urbanização, a regulação do uso do solo é exercida sobre uma porção restrita do espaço da aglomeração urbana, dizendo-se que as porções remanescentes constituem assentamentos informais, na verdade, ilegais. Então, olha só, algumas pessoas, né, parte da população, usa a melhor área para desenvolver um padrão de urbanização, um padrão, por exemplo, alto, né, de urbanização, e o que eles, por exemplo, não querem, né, áreas precárias, áreas de difícil acesso, fica aí para assentamentos informais, tá? Tem muita questão também de um embelezamento aí das cidades, enfim. Então, aqui nós vamos ter o Estatuto da Cidade. O que o Estatuto da Cidade traz? Né? Ele vem dizer o quê? Que, ó, parágrafo único, para todos os efeitos, esta lei denomina Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, né? Quando eu digo coletivo, são todas as pessoas que vivem ali, né? Da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, o Estatuto da Cidade, ele vai trazer... O Estatuto da Cidade cai geralmente em vestibular também, nessa parte de urbana aí. Ele vai dizer as diretrizes a serem seguidas. Elas são seguidas, as diretrizes? De fato? Vocês vão perceber que pouca coisa é seguida, tá? Só que, porque geralmente a população acha que não tem direito, né? Então, aqui, ó, nessa sala de aula, nessa...
Ó, isso daí o Caio falou é verdade. Os equipamentos têm, mas às vezes não funcionam. Então, olha só, é, as pessoas têm direitos e elas acreditam que não têm esse direito. E isso vem da própria colonização do Brasil, tá? Onde as elites, elas já vão ensinando, né, a população mais pobre, a população carente de recurso econômico, por exemplo, que eles não precisam daquilo, tá? Eu já vi N vezes as pessoas achando que eles não precisam de tais coisas e que, na verdade, têm direito como uma outra. Por quê? Porque são cidadãos, tá? Todo mundo é cidadão. Meu Deus, a aula já está 9h40. Mas como que, por exemplo, tipo, como assim? Eu não consegui compreender. Tipo, o que as Como? pessoas Pergunta de novo, Caio, que eu não escutei. Tipo, o que as pessoas acham que a população mais pobre acha que ela não tem direito, assim, como seria, tipo, essa questão? Ó, vamos pensar, né? Desde da época da colonização, tá? Então, as elites, né, eles ocupam melhores áreas, certo? Então, numa área central, o que tem numa área central, geralmente? Tem bons mercados, né? Tem áreas de lazer, tem teatros, certo? Tem ginásios de esportes. Esses lugares que eu acabei de falar, de dar exemplo, eles são lugares públicos, onde todo mundo pode ir, certo? É, entre aspas, né? Tipo, é público que todo mundo pode ir, só que não consegue ter o acesso, né? Aí, por que que ele não consegue ter acesso? Ou porque tá Às muito vezes, ó, todos distante. esses lugares que eu falei para ti, Caio, eles são gratuitos. Sim. Ó, menos o mercado, né? Mas, por exemplo, eu, mesmo sendo pobre, eu posso ir no mercado comprar o que eu quiser. Mas às É, então, vezes eu não vou naquele mercado, porque aquele mercado é de rico. Ou sim, no sim. teatro. Às vezes vai ter um evento no teatro que é para toda a população. Toda a população cascavelense é convidada aí. Ele é gratuito. E a população pobre, ela vai ir? Não. Mas, assim, eu falo esse acesso não em questão do dinheiro, não financeiramente, mas eu falo acesso em questão de locomoção, talvez, muitas vezes. É, Ô, Caio, até mesmo de mobilidade, né? Por isso. exemplo, no mesmo exemplo do teatro, eles vão dar o ônibus para a população ir. Eles vão ir? Talvez não, acho que acredito que não, porque Algumas não é pessoas irão. principal. Algumas pessoas irão, tá? Mas a grande maioria não irá, por quê? Por conta do estigma social. Porque a Sim, hora que ele chegar lá, os outros vão olhar para ele e já vão achar que ele não deveria, ele não vai se sentir bem ali, porque os outros já vão olhar com discriminando, entendeu? Então sim, há já essa falei, concordo. discriminação que pode ser chamada também de estigma social, de lugar de exclusão social, enfim, tem vários nomes, mas cada conceito desse também é diferente, tá? A população, a população pobre, ela acaba criando um ciclo de achar que ela não deve usar determinados lugares que são públicos. Aqui em Cascavel nós temos o Lago Municipal, tá? E a gente não vê uma população pobre naquele lugar. Tem muita gente praticando esporte, caminhando, mas a gente vê que é uma população que tem um certo recurso, tá? E e que é o que você falou, vai além, por exemplo, da grana. Mesmo que seja gratuito, as pessoas não se sentem bem nos lugares, tá? Porque isso faz parte aí, é claro, de uma cultura de segregação, ok? Sim, realmente isso acontece e também deve ter diversos outros fatores, como eu estava dizendo, assim, questão não chega a ser tão cultural, assim, para a população mais pobre, essa questão de teatro ou questões de eventos, assim, justamente agora eu consegui compreender o que você estava dizendo, porque realmente tem essa questão da população mais carente, assim, ela não entender que ela também pode participar daquilo e, tipo, ela até entende que ela pode participar, mas ela não quer participar pela classe ali que tá ali, né? Tipo, esse julgamento. E
já vi acontecer várias vezes assim, então... acho Isso, que porque historicamente, o que os próprios gestores fazem? Eles educam essa população para ser operária, entendeu? Para sim, desde a trabalhar para a escola, né? elite. Desde a escola. Desde Você a cresce escola. ali com as pessoas falando, olha, você tem que estudar bastante para você arrumar um bom emprego e você conseguir passar num curso, num concurso Vestibular, público no e concurso, tal, né? isso. E muitas vezes, boa parte dessa população também não, ainda quando há esse incentivo, é ótimo. Tá? Na escola, geralmente há. Mas em periferias, quando eu passo muito por isso, eu já dei aula em periferias em que eles atingem ali cerca de 16 anos e eles param de estudar para trabalhar. E eu não tem como ter um julgamento, porque isso é uma estrutura social imposta. Porque eles precisam se alimentar, eles precisam ajudar a família, né? Isso é uma questão de estrutura social que, para se resolver, é algo muito maior, que vai além do que as nossas possibilidades, por exemplo, né? A gente fica triste, mas entende que há que ter projetos e políticas públicas para isso. Tá, deixa eu retomar aqui, senão não dou conta. Enfim, sobre o Estatuto da Cidade, então, ó, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da Professora, propriedade urbana. Ah, tá, aumentar, né? isso. Desculpa. Deixa eu começar de novo, senão vai perder o sentido. Então, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes. Olha só, garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Gente, todo mundo, ó, eu vou pegar só um aqui para dizer para vocês. Todo mundo tem acesso a lazer? Como que Não, vai ter acesso ao lazer se tem gente que trabalha o dia inteiro? Exato, né? E além disso, na minha banca de qualificação, até o professor falou assim, porque eu tinha colocado que não, no bairro que eu estudo, eles não tinham acesso a lazer. E eles não têm mesmo, eles não têm, cara, eles não têm um parquinho para a criançada brincar, ou um campinho de futebol. Aí um professor da banca disse assim, mas Fran, pode ser que o lazer deles seja jogar bola na rua. Gente, tudo bem, eu acredito nisso também. O lazer de um é diferente do lazer de outro, quando a gente pensa em crianças. Mas se você vai no centro, por que a Avenida Brasil inteira tem parquinho? Não custaria nada ter um acesso ali para eles. Então, vocês me entendem isso? É isso que eu digo para vocês, é essa desigualdade por conta da população que habita determinados lugares, tá? mas essa No questão caso, de jogar professora, bola na rua, ela é uma parada assim, você não tem a quadra para você jogar, você vai jogar na rua, porque se você tem a quadra, com certeza você vai jogar na quadra, é muito mais legal jogar na quadra do que jogar na rua. É claro, eu também acho isso. E, dependendo dos bairros de Cascavel, por exemplo, tem quadras, tem esses equipamentos de lazer, tá? E no bairro em que eu estudo não tem. Então, é só um exemplo que eu dei ali para vocês sobre o direito das pessoas terem lazer. Outra coisa muito comum, a questão do saneamento básico. Nem toda a população tem acesso a saneamento básico, principalmente a esgotamento sanitário, tá? O que pode desencadear aí vários problemas referentes até à saúde, né? Principalmente a saúde dessa população. Vamos lá, continuando. Aí hoje ficou tão cheio de texto, eu fico até meio chateado quando fica assim, mas enfim. Gestão democrática, ou seja, todos têm que participar, tá?
Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos, né, de desenvolvimento urbano. Tá? Enfim, gente, tem várias questões ali, ó. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, né? O parcelamento do solo, a edificação, os usos excessivos e inadequados, enfim, ó, a poluição, a degradação, isso aqui, essa questão do Estatuto da Cidade é importante vocês darem uma olhada, tá? Ó, essa questão aqui, ó, a exposição da população a riscos e a desastres. Então, quando uma população, ela ocupa uma área que perto de rios, por exemplo, que acontece muito, né? A pessoa não tem outro lugar para ocupar, é claro que ela vai ocupar onde ela achar. Ela precisa, né, de um lugar. Então, por exemplo, quando ela ocupa perto de rios, né, o Estatuto da Cidade prevê que a gestão das cidades tem que dar um jeito nisso, tem que levar essa população para uma outra área onde ela tenha um mínimo aí de direitos, né, e de viver tranquilamente, sem esse medo, por exemplo, do desabamento, tá? Mas No isso caso, é igual o que aconteceu no começo do ano. Não sei, não lembro se desse ou do outro, que as pessoas ficaram soterradas. Isso. No Rio de Janeiro tem muita, não sei se foi no Rio de Janeiro esse, mas um exemplo para se dar essa questão do Rio de Janeiro, tá? As pessoas ocuparam muitos morros, né? Ah, Brumadinho é em Minas, né? Aí é a questão da mineradora também. Essa questão do Brumadinho é uma outra coisa, mas é um problema social também. Onde o quê? A população pobre, ela habita ali em torno, né, de uma grande mineradora, e essa população, ela ficou com os ônus, né? Quem ficou com os bônus? A mineradora. Tá? E eu acho que esses dias passou uma reportagem que eles nem foram ainda indenizados, né? Tipo um descaso total. O problema do Brasil é que essas grandes corporadoras geralmente são bem mancomunadas, para dizer o mínimo, com os gestores, tá? Então, ali que eu estava falando, no caso da cidade, Cascavel é uma cidade bem plana, assim, o que a gente vai encontrar normalmente é essa população ocupando áreas perto de rios, né? Mas, no caso do Rio de Janeiro, a população ocupou os morros por conta de um processo também, né, de urbanização, de revitalização do centro da cidade e de higienização social também, tá? Professora, eu fui pesquisar rapidinho na internet sobre saneamento básico no Brasil. E apareceu que 16% da população brasileira não tem água tratada e 46% não tem acesso a esgoto. E eles optam por outras maneiras de descartar os dejetos ou coisas assim, sabe? E, meu Deus, é assustador, porque eu olhei essas mesmas estatísticas há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e não mudou quase nada. 2 anos e não mudou quase nada a porcentagem. Cara, é tipo 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto. É. É o básico. Nossa, se a gente pega assim, na região sul e sudeste, eu acredito que seja um pouco menor, se a gente for olhar as estatísticas. Mas tu pega a região norte, por exemplo, Pará, tem aquelas palafitas, né? Nossa, gente, aquilo, as pessoas, elas tomam banho e jogam os dejetos deles ali também, é muito complicado. E cara, isso a gente fica putaço, por quê? Meu Deus, tá sendo gravado e eu aqui falando putaço. Porque o PIB do Brasil é enorme, né? Mas depois vocês vão ver ali que é 10%, tipo assim, todo o PIB gerado fica para 10% da população, sabe? Enfim.
É complicado. Esse tema, gente, ele gera um desgosto na gente, né? Gente, já quase 10 horas, deixa eu aproveitar um gás aqui, depois a gente dá uma conversadinha, tá? Conversadaço. Se vocês querem ficar batendo papo sobre isso daí, o que eu curto na geografia é isso. Também, né, gente? Também, não vamos desmerecer as outras coisas, tá? Então, olha só, essa questão da exposição dos riscos e desastres, né? Olha, gente, essa parte aqui, vamos falar uma coisa? Ah, não dá para eu escrever para vocês. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Cara, isso aqui é lindo mesmo. Imagina só se os problemas decorrentes do processo de urbanização fosse distribuído igualmente. Ia ser a coisa mais linda do mundo. Mas, né, não é. Quem fica geralmente com os ônus é a população mais pobre. O que nos leva aí a falar sobre desigualdade social. Então, a desigualdade social no Brasil, ela é histórica. Então, ela vem desde, né, a colonização, como o prof já havia dito para vocês, tá? Então, a desigualdade social, ela é a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres. Esse é o problema enfrentado em larga escala no Brasil e no mundo, tá? Não é só nosso, não, esse problema, tem mais. Então, o termo desigualdade social é um conceito sociológico e econômico que designa a diferença existente entre as classes sociais, né? Então, a diferença entre a população rica e a população pobre. Então, olha só, isso que eu estava falando para vocês, a porcentagem. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que os 10% mais ricos ficam com 43% da renda nacional. Tá? Então, de acordo com a reportagem, a massa que é a soma de rendas mensais de todos os brasileiros. Tá? Questão do PIB mesmo, tá, gente? Então, ó, aí eu quero falar para vocês essa parte aqui de baixo. Já os 10% mais pobres ficam com 0,8% da massa de rendimento mensal. Ok? Per capita, que é por cabeça. Tá? Então, olha a diferença de distribuição dessa renda, né? E cada vez mais a gente vê mais desigualdade. Eu acho que questões de desigualdades desigualdades sociais só podem ser superadas com acesso à educação de qualidade. Se isso não acontecer, fica muito difícil, tá? Então, olha lá, quais são os tipos de desigualdade social? Então, a gente vai ter desigualdade econômica, que é da grana, tutu, din-din, money, né? Desigualdade regional, que vai ser aí entre as regiões, a gente conhece algumas, ok? Desigualdade racial e a desigualdade de gênero, tá? Entre homens e mulheres, ok? Então, olha só, aqui eu trouxe uma imagenzinha do IBGE também, sobre o mercado de trabalho. Aqui tem questões sobre homens e mulheres e também sobre raça, tá? O IBGE, ele traz essa nomenclatura de cor ou raça mesmo, porque tem muito uma discussão quanto a isso. Não é certo falar raça, tá? Tem que falar etnia, né? Não. Mas no IBGE, eles trazem essa questão como cor ou raça, tá? Esse critério de cor ou raça. Então, olha só, sobre o mercado de trabalho, né? 68,6% é ocupado por brancos, né? E 29,9% ocupados por pretos ou pardos, ok? Distribuição de renda e condições de moradia, tá? Então, tem ali, ó, a população branca, né, ó, pessoas abaixo das linhas de pobreza. Okay? Então, a população branca, 15,4%, e a preta ou parda, 32,9%. Ok? Educação, ó, a taxa de analfabetismo, quando a gente pensa aí na população branca, 3,9%, né, e a preta ou parda, 9,1%. E daí tem a diferença ali também entre o urbano e o rural,
ok? Violência. Professora, Oi. tem alguma data, alguma estatística sobre analfabetismo, meu Deus, funcional? Eu não trouxe aqui, mas Mas eu existe? devo ter sim. Hum, Gente, no site do IBGE, depois qualquer dia, quem tiver interesse, a gente pode combinar de entrar um pouquinho antes. Eu ensino vocês a mexerem um pouquinho no site do IBGE, tá? Tem muito dado bom ali, viu? Tem muita coisa boa. Eu acredito que esse do analfabetismo funcional deva ter, sim. Tá? Então, ó, a taxa de homicídios por 100 mil jovens, né? Então, ao total, a população branca, 34, né? E enquanto a preta ou parda, 98,5. Tá? Então, ó, quando tu vê ali para homens, né? Aumenta também um horror. É a cada 100 mil jovens ali, tá, gente? A representação política. Gente, isso é tão importante, essa questão da gente ter que ter, né, fica até redundante, mas da gente ter que ter representatividade. Como que nós vamos conseguir lutar, resistir, se nós não temos representantes? Nós não temos pessoas lá que defendem os nossos direitos, ok? Essa questão é muito importante, principalmente no momento agora de eleição, né, de a gente votar em quem nos representa, tá? Porque tem muito, vou votar em fulano porque é amigo de ciclano, não. Cara, essa pessoa vai nos representar? Tá? Então, pensem, vou votar na pessoa da igreja. Gente, eu estou falando isso de maneira super geral, tá? Vou votar lá na pessoa da igreja. Essa pessoa vai me representar na Câmara? Então, olha só, 24,4 é preta ou parda. Esse número já foi tão pior também, né? Mas mesmo assim falta muito, gente. Por quê? A população brasileira, ela é majoritariamente preta ou parda. Tá? Então, há que se ter essa representação. Ó, pessoas em ocupações informais, tá? Então, a maioria aí, já dá para ver de cara, que o branco é o marronzinho e o preto ou parda é o azul. Então, a maioria da população preta ou parda, né, ocupa aí, tem ocupações informais, né? Ocupação informal é que não é registrado, tá, gente? Agora eu vou mudar aqui, aqui foi assim, ó. Eu coloquei uma galera de conceito para ir falando para vocês sobre eles. Como eu disse, geralmente coloca-se ali uma descrição ou algo que aconteceu e pede sobre o que é aquilo, tá? Então, esses conceitos que eu coloquei ali, eles se referem a processos que acontecem por causa da urbanização. Olha, saiu bonito agora essa urbanização. Tranquilo, gente? Ficaram quietos? Sumiram, né? Estão tudo fazendo nada já. Todos esses problemas sociais que encontra, no caso, sobre essa questão do trabalho entre pretos e pardos, esse trabalho informal, a representatividade na política, você acha que isso, com essa questão da urbanização também? Se a falta de representação está relacionado à urbanização? Exatamente. Se pode estar relacionado também, porque é uma questão assim, tem aquela divisão, né, sobre o solo também que você estava falando e tal, sobre as áreas, e acaba que você tem uma classificação, uma divisão de classes, assim, então acaba que determinados tipos de pessoas, elas ocupam certos lugares e outros ocupam outros lugares. E talvez isso facilitaria para que as pessoas, no caso, para que brancos, no caso, desses pessoal da burguesa, assim, da burguesia, eles tivessem mais acesso a essa questão política, a questão de trabalhos e tudo mais, sabe? Sim, sabe o que eu acho? Que a população trabalhadora, a população operária, ela tem que trabalhar tanto para se subsidiar que ela acaba que deixa de lado essas questões políticas. No entanto, nós estamos vivendo aí um momento em que essa população, eu acho que já deu uma mudada, deu uma melhorada.
Só que o Brasil, ele ainda, a gestão do Brasil ainda está muito relacionada à elite brasileira. Tá? Então, como você viu ali nos dados. Então, vai ter muita gente ali que é latifundiário, que está lá, por exemplo, é deputado, é senador, está lá legislando, criando leis, que ele é latifundiário, ok? Que ele é um grande empresário, tá? E aí, ele vai fazer lei para melhorar a infraestrutura de uma periferia? Esse cara? Não, com certeza não. Para ele não Não, é não vantajoso, vai. né? Então, essa questão da representatividade, ela vai de cada pessoa mesmo, acreditar que seu voto conta, acreditar que você tem que votar em quem te representa, para quê? Para lutar. Exatamente, ô Guincho. Legislando em causa própria, eles legislam em causas próprias. Então, esses dias eu vi que o Tami é candidato, não sei se é no Rio de Janeiro ou São Paulo, não acompanho muito, mas enfim, ele é candidato. E aí a galera tava rindo disso, entendeu? Cara, é claro que ele tem que ser candidato, porque ele vai ser uma representação para essa parcela da população, entendeu? Se não, ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de criar leis para isso. Se elas serão votadas a favor ou não, é uma outra questão. No entanto, viu, o Caio, que você estava falando, essa mudança, ela leva tempo, e eu acho que eu já conversei com vocês um outro dia, e uma outra aluna também falou, é uma questão de gerações, e isso já está mudando. Vocês já são uma geração que tem outra visão, tá? E eu acredito que vai sempre melhorando. No entanto, nós percebemos também que no próprio legislativo, há essa questão de meio que uma hierarquia, né? Tu viu que o vô foi deputado, daí o cara é senador, daí o filho, quando tu vê o neto daquele outro lá, já está prefeito de algum lugar, ou já é deputado, é senador. Então, as pessoas, eles têm tanta grana, e a grana, ela compra uma cadeira, né? Infelizmente. Enfim, vou falar um pouquinho aqui, depois a gente pode bater um papo sobre processos aí desiguais. Então, os processos urbanos que eu vou falar agora, eles vêm de onde? Ops, deixa eu aumentar aqui, daqui a pouco minha aluna já fala, que aumenta. Adoro. Então, olha só, esses processos, né, que eu vou falar agora, eles acontecem por conta de uma urbanização desorganizada, tá? A urbanização por si, ela já é um processo que não tem como brecar, mas há como planejar essa urbanização, ok? Mas é algo também que é importante destacar para vocês, que é algo que é muito maior, né? Já vem num processo de colonização, de uma questão de, no caso do Brasil, sermos um país, né, chamado de emergente, mas nós somos um país subdesenvolvido ainda em algumas áreas, né? O Brasil é tido como em desenvolvimento, mas nós somos e já fomos um país subdesenvolvido. Então, é comum em países desenvolvidos terem essa urbanização mais planejada, né, esse planejamento urbano, em contraposição de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a segregação urbana ou essa segregação socioespacial, a segregação socioespacial e urbana, elas se referem à mesma coisa, a essa separação de classes sociais, tá? Onde a classe pobre vai ter menos acesso à vida urbana, tá? E a população mais rica aí, né, com maior poder aquisitivo, terá mais acesso às questões urbanas. Então, coisas simples, como eu falei para vocês, que é público, que é da cidade, o pobre ele acaba que não tem acesso. Ok? Coisas muito simples. E coisas que não são tão simples também, como, por exemplo, a Thalia havia falado ali sobre esgoto, né? Rede de esgoto. Não é tão simples colocar esgoto, mas há que se planejar, dá para fazer, né?
senão não seria feito só em áreas mais valorizadas, por exemplo. Então, a segregação socioespacial, ela se refere a isso, tá? A separação da população, ok? Uma população que vai ter melhor acesso em detrimento de outra. Na segregação, gente, socioespacial, também existe a autossegregação. Essa autossegregação é quando são construídos aqueles grandes condomínios fechados e de luxo, onde a população não precisa nem sair para a rua, por exemplo. Eles conseguem fazer tudo em seus condomínios. Tem tudo pertinho. Uns Alphaville, assim, sacam? Tá, enfim, continuando. Então, há essa diferenciação socioespacial, essa diferenciação do uso do solo, né? Há uma fragmentação também do uso do solo, ok? A vulnerabilidade social, que é o quê? A população que vive uma realidade, um cotidiano precário, tá? Essa vulnerabilidade é um conceito que está bem na moda, e nesse caso ela é social, mas tem vários outros tipos de vulnerabilidade também. A gentrificação. A gentrificação é quando um espaço, um território, ele muda, tá? Então vamos pegar um exemplo meio longe. Na Bahia, o Pelourinho, ele passou por esse processo de gentrificação. Tá? Ele era um lugar antigo, degradado, e em que virou, né, para ser um ponto turístico, por exemplo, ele passou por um processo aí de modernização, ok? Tem um problema também quanto a isso, às vezes eles tiram uma população que vivia ali e colocam num outro lugar para fazer esse embelezamento urbano, tá? Então, essa gentrificação é um processo que acontece, se você for pensar a olhos nus, né? É uma coisa boa, porque deixa um lugar bonito. Mas, socialmente, há que se pensar o que foi feito da população que vivia ali, né? Enfim, tem a questão da discriminação, tudo referente aí ao processo, essa urbanização também desorganizada, tá? Ao preconceito, ao estigma social de lugar, né? Ou seja, eu moro em determinado lugar, e porque eu moro naquele lugar, às vezes eu não consigo nem emprego, tá? Então, a pessoa acha que eu sou um bandido, só porque eu moro em determinado bairro, ok? Isso não vale só para emprego, não, vale para qualquer outra coisa. Muitas pessoas acabam falando que moram em outros lugares, né, apenas para poder ir visitar ou ir numa balada, por exemplo, né, porque senão vai sofrer essa discriminação, que é um estigma social. Tá? Às vezes o lugar... Oi? Oi? Essa discriminação, o preconceito, esse estigma é dado pela cultura? Pode ser também pela cultura, essa discriminação, exclusão e o estigma, você olha para a pessoa, né, ou parte da população olha para aquela pessoa e fala, aquele é um favelado, entendeu? Apenas por olhar, ele não conhece a pessoa, ele não ouviu, né, a pessoa, ele só fala, ele é um favelado. E aí o que Eu digo porque, tipo assim, as crianças não nascem sabendo, né, o que é o que. Elas são ensinadas de tal forma, se aquela pessoa estiver vestida de tal jeito, é favelada. Se aquela pessoa for de tal raça ou etnia, você tem que olhar com uma visão inferior. Então, eu digo que a sociedade ensina de uma outra forma. Exatamente. Eu acho que Conceito. É tipo quando você tá no ponto de ônibus, alguma coisa com a sua mãe, e passa uma pessoa, e pelo jeito que ela tá vestida, sua mãe olha pra você, tipo, cuidado, esconde o celular, alguma coisa assim, sabe? Isso acontece muito. Exatamente. Ó, a pessoa passou por você, você segura a bolsa, sabe? Entendeu? Você não conhece a pessoa, às vezes a pessoa é um trabalhador. Ela pode querer te assaltar também? Claro, existem pessoas que fazem isso. No entanto, às vezes a pessoa é um trabalhador, ele está vestido assim porque ele está voltando de uma obra que ele estava trabalhando, né? Enfim, esse é um estigma,
tá? Você olhar para aquela população ou para aquele lugar, a pessoa falar que veio daquele lugar, e ele achar, ele já não te querer. Ele não vai te querer. Ah, tu tá numa balada. Ah, eu moro em tal lugar. Eu não vou falar nenhum nome, gente, porque é chato falar nomes, né? De lugares, eu não acho bacana. Eu moro em tal, vou falar assim, ó, moro no São João. Um nome bem aleatório. Moro no São João. E São João só tem bandido lá. E todo mundo é bandido lá? Só que isso é um estigma social do lugar, tá? Então, muitas vezes, essas pessoas que vivem em determinados lugares, eles nem vão frequentar um lugar de elite, por exemplo. Um lugar de playboys, né? Como eu, não sei se ainda dizem assim, que eu já sou pessoa velha, como eu falei para você. E não só para frequentar lugares, mas até para se apresentar para as pessoas, sabe? Tipo, às vezes você fica com o pé atrás de se apresentar porque você mora em tal região da cidade, e aí você mente e fala que você mora em outra região para poder passar uma boa impressão para a pessoa. Exatamente. Mas olha só, na tua região não tem um monte de gente boa que trabalha? Porra, demais! Então, ó, eu vou falar para vocês sobre as minhas áreas. Lembra que eu já contei, né? A questão da transição deles ali. Quando eles saíram da primeira ocupação, que era irregular, a população da área nova deles não queriam eles ali. E sabe como que eles falaram? Que ia trazer pobre bandido para a nova área. Cara, as pessoas, a maioria das pessoas que vieram da ocupação antiga, tudo trabalhador. E depois, com o tempo, até tem isso na própria entrevista, os moradores foram percebendo que eram trabalhadores, que estavam ali, sabe? Então, isso é um estigma. Falar, por quê? Porque geralmente esses lugares são noticiados também nas mídias como lugares perigosos. Não estou falando que não são, né? Há perigo, mas há perigo também em todo lugar. Não é só naquele lugar que tem perigo. Tá? Então, geralmente é noticiado como marginais, enfim, eles usam, né, uns nomes bem complicados e que estigmatizam as pessoas. Estigmatizam as pessoas. Na Deixa eu terminar realidade, existe, tipo, bem essa questão do perigo, assim, mas na realidade tem algumas leis, assim, que não são formadas pelo Estado, mas são formadas pelas próprias pessoas que moram ali. Então, acaba que esse perigo não é tanto assim, sabe? Esse perigo tá mais nas áreas de pessoas mais ricas, assim mesmo, porque é onde vai acontecer os assaltos, é onde vai acontecer as mortes e tal, porque... Sim. Então, essa questão aí, Caio, a gente já conversou também de território, de territorialização, sabe? Dá uma procuradinha lá nas aulas do cursinho que nós já conversamos, das próprias leis que você falou agora, né? Que se formam aí, as próprias leis. Enfim, vamos tentar terminar aqui depois. A gente conversa mais um pouquinho. Então, olha, que nós já... Ixi, Maria, falando demais, meu pai do céu. Ó, então, ó, a falta de acesso a serviços e equipamentos públicos, que nós já falamos um pouco, né? O processo de favelização, a higienização social, que o prof falou para vocês, que eles retiram, né? Uma população pobre, por exemplo. Lembram, gente? Eu acho que foi por meados do século XX, né, que houve a higienização social no Rio de Janeiro. Vocês devem ter estudado isso. Estudaram aí praticamente uma vida inteira aí sobre isso, né? Sobre o Oswaldo Cruz, aquele médico, sanitarista, exatamente, Robson, revolta da vacina, muito bem. A população vivia em cortiços, né? Esses cortiços já eram remanescentes aí da época da colonização. E aí, quando eles foram fazer esse embelezamento do centro do Rio de Janeiro, retiraram a população e a população foi morar nos morros, né? E esse é um processo também que pode ser chamado de gentrificação, tá? Tá. Olha lá, indivíduos que habitam o espaço urbano, você ficou meio fora, né, da casa.
Questão da exclusão dos excluídos, que colocou 2 vezes, índices altos de violência nesses lugares, né? Só que há que se entender que é o tipo de... As pessoas precisam trabalhar e, às vezes, encontram no crime, né? E é uma cultura, eu acredito que é uma cultura também, encontram no crime essa maneira de sobreviver, tá? Por mais que seja mais difícil, né? E perigoso, é claro. Ó, ocupação de lugares irregulares, que são as favelas, e o processo de favelização vai ser um processo e um fenômeno, como eu disse para vocês. A questão da especulação imobiliária. Então, o que a especulação imobiliária ela faz? Ela vai deixando lugares, né? Vai comprando lugares, comprando lotes em áreas privilegiadas, por exemplo, e não tem como uma população de baixa renda habitar um lugar bem equipado. Por quê? Porque o uso do solo, os lotes, o valor da terra naquele lugar é mais alto, ela não tem como comprar. Então, onde que ela vai comprar? Nas periferias, ok? E nada impede também que lugares periféricos comecem a aumentar o valor da terra. Aqui em Cascavel está acontecendo uma situação assim de muitos condomínios, muitos não, né? Alguns condomínios de luxo estarem localizados nas periferias também, tá? E os direitos ou a falta de direitos, né? E é isso que acontece. Para a gente, para a população trabalhadora, operária e pobre, tem muita questão da falta dos direitos. Tá? Mas é importante entender que nós temos direitos e ir atrás deles, sim. E aí eu termino com uma questão para vocês. Somos todos cidadãos? Então, o que é ser cidadão? Olha que bonito o que é ser cidadão. Gente, vamos ver se todo mundo se entende como cidadão. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos são assegurados à democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. Tá? Lembrem da riqueza coletiva, toda a produção, né, do espaço urbano, o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde e uma velhice tranquila. Então, percebam, a produção, né, toda a produção do país, o produto interno bruto, ele tem que ser feito o quê? Investido em educação, trabalho justo, saúde e uma velhice tranquila. Mas acaba que todo esse montante, toda essa produção não é dividido de maneira igualitária. Tá? Se fosse, por exemplo, parte desse PIB fosse corretamente investido na educação, olha, eu vou falar para vocês, a maioria dos problemas sociais seriam superados, tá? Principalmente em educação, em trabalho, né? No entanto, eles não são. Então, essas questões sociais, geralmente, elas caem em vestibular, mas eu acredito que vocês vão tirar de letra, porque elas têm os textos ali, né, falando, e as questões, geralmente, lá, aquelas assertivas, né, perguntando sobre o próprio texto. Então, é uma questão muito de interpretação e de saber conceitos. Saber, por exemplo, o que é a segregação socioespacial, o que é o arranjo populacional, né, o que é a migração pendular, tá? Então, é isso aí, gente. Às vezes, eu penso em fazer umas coisas aqui com vocês, diferente, mas nunca dá tempo. Olha aí, gente, 10h30 quase. Nós já até passamos da hora, né? Passamos da hora. Ó, essa questão da própria fala, né? Como isso tem discriminação por isso, por a pessoa, fulano fala errado. Cara, né? O que é falar errado, o que é falar certo? Isso a gente tem que entender que é cultural, que a pessoa foi ensinada daquela maneira, né? Tem várias questões com relação a isso e que precisam ser urgentemente superadas também, tá? Essa aula, ela foi sobre muito texto mesmo,
tá? Vamos ver o que vai ser a... Eu nem tenho cronograma aqui. Ó, tem uma questão, deixa eu ver se a prof vai conseguir abrir, ó. Aqui, ó. Essas questões aqui são da UFPR, tá? Nem sei de que ano que é, só essa daqui é sobre urbanização. Professora. Ó, essa daqui, ó, sobre gênero e sexualidade no espaço urbano. Então, deem uma olhadinha lá, deem uma procurada, tá? Pode dizer. Quem estava falando? Professora, no caso, gentrificação e especulação imobiliária estão relacionadas? Porque, por exemplo, um lugar periférico, onde não é tão valorizado, pode ser alterado para que haja uma nova especulação imobiliária sobre ele? Para que seja para que haja uma valorização sobre ele. Sim, então elas estão relacionadas? Estão. Eu acredito que estão, né? Porque o que acontece? O especulador, a especulação imobiliária, ela tem um especulador, um cara que pode comprar lotes, por exemplo, e deixar ele valorizar, tá, Anne? E o processo de gentrificação, ele pode ser devagar, mudando aos poucos, e ele pode também ser um processo em que eles vão lá e fazem essa mudança. Tá? Como aconteceu com o Pelourinho, por exemplo, para que ele fosse denominado, desenvolvido ou feito para turismo, né? Aí foi mudando e vai valorizando. Tem a ver, sim, a gentrificação com a especulação imobiliária. Na verdade, a especulação imobiliária ela vai estar no que se refere ao espaço urbano em quase tudo, porque a especulação imobiliária ela tem a ver com o solo urbano, né? E o solo urbano é onde nós estamos. Mais alguma coisa, gente? Entendi, obrigada. Deixa eu ver se estão escrevendo coisa aqui. Nós vai. Mas às vezes, Andressa, você sabe que eu tinha muito isso, de falar, tal pessoa fala errado. Mas às vezes a pessoa ela aprendeu, o pai dela falava, o avô falava, né? E às vezes ela não vai ter ela não vai ter uma relação com outras pessoas, um relacionamento com outras pessoas que falam da maneira, né, correta, gramaticalmente correta. E aí, sabe o que eu acho, gente? Eu superei um pouco essa questão de falar errado. Eu acho que o importante é se comunicar, sabe? É claro que eu, enquanto pesquisadora, eu tento escrever correto, tá? Mas é claro também que às vezes escrevo errado, né? E isso tem muito a ver com... Ó, gente, a aula meio que já terminou, tá? Eu tô só falando aqui as coisas aleatórias ainda. Quem quiser ficar comigo, fica. Se você quiser parar de gravar, Eduardo, pode parar também, tá? Ô, prof, Eu só para dar continuo uma... conversando com vocês, tá bom? Só para avisar, eu consegui salvar a última aula que você gravou. Eu consegui achar ela. Ah, tá. Então, E ó, ela já gente, está disponibilizada no YouTube já. Aí assim que acabar essa aula, eu também publico ela lá. isso. Então, beleza, Eduardo. Então, assim, gente, quem quiser continuar aqui falando um pouquinho com a prof, pode continuar. Daqui a pouco minhas crianças